Vamos aí a mais uma entrevista. Vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Será que a pandemia retrocede conquistas, intensifica a desigualdade de gênero? Pois é, Lilian, 8 de março, esse Dia Internacional da Mulher, uma data comemorativa, estará instaurada oficialmente em 1970 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, marca a luta histórica das mulheres por direitos iguais e reivindica o combate ao machismo e à violência, como a gente disse há pouco também com a doutora Albertina. Atualmente, esses direitos se tornaram cada vez mais urgentes devido às desigualdades entre homens e mulheres, intensificadas agora pela pandemia da Covid-19. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a advogada Cláudia Abudi. Bom dia, doutora Cláudia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Doutora Cláudia, hoje a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e a gente muitas vezes a gente recebe presentes como flores e um belo dia que é seu dia. Mas eu queria saber da senhora o que mesmo deveria ser levado em conta hoje nessa data. Bom dia, obrigada pelo convite. Bem, hoje é um dia especial, né? E como você bem disse, esse dia é lembrado como um dia de festa, né? Mas, na verdade, ele é uma celebração e também um marco para que a gente possa lembrar as lutas que as mulheres tiveram na história da humanidade para que se chegasse, para que se conquistasse maior igualdade de gênero, maior igualdade entre homens e mulheres. A senhora acha que as conquistas das mulheres ao longo dos anos, ela pode ter regredido devido à pandemia do coronavírus ou, pelo contrário, ela está cada dia se intensificando e a mulher está tendo consciência de estar podendo conquistar cada vez mais e mostrar que ela pode e ela é assim, igual e muitas vezes muito mais, porque além do trabalho, de uma boa profissional, a mulher tem filho, ela tem casa, ela acumula muito mais responsabilidades e dá muito mais resultado. O que a senhora acha com isso? A pandemia atrapalhou essa evolução ou não? Olha, a pandemia, na verdade, ela atrapalhou, né? Houve aí um retrocesso. As conquistas, elas vão surgindo com o tempo, né? Ainda há muito que ser conquistado, ainda existe um espaço a ser concluído pela mulher e atingido pela mulher na sociedade, mas a pandemia, ela trouxe ainda mais essa desigualdade, né? Porque, na verdade, esse período de pandemia, em termos de ocupação no mercado de trabalho, a mulher ela teve uma redução de acesso ao trabalho muito maior do que os homens. Para você ter uma ideia, o IBGE divulgou que no ano passado, no terceiro trimestre do ano passado, houve uma redução de ocupação, houve uma redução do número de vagas no geral. Mas as mulheres foram mais afetadas. As mulheres tiveram uma redução de 53,3% de 2019 para 45,8% de vagas, de ocupação de vagas. Os homens, por sua vez, tiveram uma redução de 71,8% para 65,7%. Então, as mulheres foram mais prejudicadas do que os homens nesta situação e neste momento de pandemia. E, doutora Fabiola, além do emprego, não é? Nós falamos muito nesses últimos meses aqui no Jornal da Rede Alesp do quanto a violência doméstica se intensificou nesse último período, né? Justamente sobre as leis criadas para a violência, feminicídio, tem cumprido o papel delas, que se espera delas? Bom, esse é um ponto também bastante importante para a gente notar, porque a mulher dentro de casa, e como você bem falou no começo, a mulher dentro de casa, ela tem uma maior dificuldade para compartilhar todos os afazeres da casa, né? Então, o trabalho com os filhos, que agora tem que ter uma assistência da família para que possa continuar assistindo e acompanhando as aulas nas escolas, o aumento do trabalho do serviço doméstico, e muita mulher tem dificuldade de compartilhar isso com o marido. Somado isso, né, uma relação tóxica, uma relação difícil, né, entre o casal, que já poderia estar acontecendo antes mesmo da pandemia, tudo isso se intensificou, porque ambos moram sob o mesmo teto, né, convivem com essas diferenças, com essas discussões, com essas brigas. Então, houve um aumento muito grande na violência doméstica. E o que nós temos são várias possibilidades da mulher ter acesso e realmente denunciar essa violência, né? Tem canais à disposição, canais formados por organizações não governamentais, canais
pelo próprio governo, mas que as mulheres muitas vezes têm dificuldade de ter acesso. Então, esse é um problema muito sério e que se agravou ainda mais nesse período de pandemia. Doutora Cláudia, ainda sobre essas questões, sobre essa questão de violência, se fala muito sobre também, nesse momento, ter igualdade de gênero, né? Um cenário onde mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades. Uma coisa pode estar ligada à outra? O quanto as mulheres querem intensificar essa igualdade e ter os mesmos direitos que ainda são maculados? E aí o homem se sente, de um lado, ameaçado, e isso pode se tornar dentro de casa, ser transmitido em violência. Há uma correlação dessas duas coisas ou não? Eu entendo que sim, eu acho que há uma correlação, né? Não há dúvida que há essa correlação, e acho que isso acontece pela estrutura que a gente tem, de uma estrutura patriarcal, né? Do machismo que ainda está presente na nossa sociedade. Ainda se tem a ideia de que o homem deve ser o provedor, né? E que a mulher é a pessoa que deve cuidar do lar, que deve cuidar da família, que é a pessoa mais frágil, que é a que está menos preparada em busca no mercado de trabalho, em busca de igualdade. Então, essa ideia, esta cultura, né, que está aí na nossa sociedade, ela contribui muito para essa diferença. E essa leitura equivocada, especialmente dos homens, infelizmente, por parte de algumas mulheres também, né, de que a mulher não tem a mesma igualdade, não está em nível de igualdade para se lançar em outros desafios que não somente o trabalho de casa e o cuidado dos filhos e da família. Doutora, quais as medidas que poderiam ser tomadas pela sociedade no pós-pandemia para continuar estimulando essa evolução da equidade entre homens e mulheres e tornar um país, nosso Brasil, mais justo? Qual que seria uma medida e um projeto, uma ação inteligente para que isso ocorra de uma maneira mais rápida e mais dinâmica? Sim, eu acho que todos da sociedade, né, todas as pessoas, todas as entidades privadas e públicas, elas devem se envolver nessa luta, nesse movimento. Não é um movimento que deve ser só da mulher. Mas aqui eu falo especialmente da mulher, né? E a mulher tem que se apoderar, né? Aquilo que a gente fala de empoderamento. O que é esse empoderamento? É realmente ela acreditar que ela tem o poder e ela pode chegar e ela deve chegar, né, dentro dos seus instrumentos, no mesmo local que o homem está presente. Então, se ela busca um cargo de chefia, um cargo de diretoria dentro da empresa, ou se ela anseia por um negócio próprio, ela tem que primeiro acreditar nela mesma. Ela tem que acreditar no seu potencial e buscar um melhor desenvolvimento, um autodesenvolvimento para atingir esses objetivos. Não deixar que essa ideia, né, de que ela não vai ter sucesso, que ela não vai conseguir, seja algo que possa inibir os seus caminhos. Além disso, também é importante que ela peça ajuda, né, para o seu companheiro ou as pessoas que estão do lado, o compartilhamento. A gente fala ajuda e não está correto isso, porque ajuda parece que a responsabilidade pelos afazeres de casa é só da mulher. Isso não é verdade, de toda a família. Então, a ideia e essa consciência de que essa responsabilidade é de todos, né? Do marido, do companheiro, de alguém que está do lado, ela precisa compartilhar os seus afazeres domésticos. E a sociedade também tem que pensar nisso, né? As empresas criar novas formas de trabalho. A gente já viu alguns países da Europa, como a Espanha, a Islândia, que não tem licença maternidade, tem uma licença parental, quer dizer, tanto o homem quanto a mulher se afastam do trabalho e têm condições de cuidar do trabalho, cuidar do filho, né, de forma conjunta. Então, essa paridade, essa igualdade é fundamental para esses novos caminhos. Agora, doutora, uma outra questão, né, nesse Dia Internacional da Mulher, a questão da sororidade, né, das mulheres estarem voltadas umas para as outras, a questão de empatia. Muito se discute também essa questão das próprias mulheres não apontarem o dedo para as mulheres.
Exatamente isso. A sororidade, ela vai ao encontro, né? Ela é um instrumento para isso que a gente está falando, para essa possibilidade do empoderamento. Por que ela é importante? O que é a sororidade? É a união, né? Então, a união do quê? A união de mulheres que vivem a mesma questão, quer dizer, a depender da mulher, com maior grau, menor grau, mas a desigualdade ela é presente. Se a gente prestar atenção, ainda que sejam mulheres mais que estejam numa situação melhor, né, ela ainda sofre muito preconceito. Então, a ideia de sororidade é você se unir, né, você ter uma empatia, você ter solidariedade pela causa, pela outra mulher, olhar para outra mulher e se solidarizar, ter uma empatia por aquilo que está acontecendo. É um instrumento importantíssimo para a gente atingir essa ideia de empoderamento. Essa consciência, doutora, das mulheres, de uma poder estar ajudando outra, a senhora acha que no mundo masculino isso já ocorre entre eles, por isso que eles têm muito mais força? E a mulher descobriu muito tempo, demorou muito tempo para enxergar esse cenário na qual, se elas se unirem, se elas se juntarem, se elas poderem dar a mão uma para a outra, elas se tornam muito mais fortes? Eu acho que a mulher ela vem na história, né? Ela vem observando isso. Nós temos o relato de vários movimentos de união de mulheres que buscaram exatamente isso. Então, a sororidade não é um movimento atual. Se a gente vai pensar que no Brasil, somente em 1932, a mulher teve direito ao voto, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso não foi um desejo de um homem que foi lá e autorizou. Foram movimentos que aconteciam no mundo, movimentos que aconteciam aqui no Brasil. Então, tudo que a gente vem conquistando até os dias atuais é consequência, né? Ela vem de uma luta, que isso já vem acontecendo, e uma luta de união, que é o que a gente está falando de sororidade. Então, o que a gente tem que fazer é intensificar essa ideia, entender exatamente esse conceito e buscar, né, essas novas lutas, que ainda nós temos muitos caminhos, temos caminhos ainda árduos, mas juntas, né, entender, ter essa compreensão e buscar por essa igualdade de gênero. Perfeito, doutora Cláudia Abud, falando com a gente agora sobre essas questões das mulheres nesse dia tão importante. Muito obrigada, bom trabalho e feliz dia para a senhora. Muito obrigada, bom dia e parabéns para vocês também.